Saudações, comunidade escolar! Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês aqui no nosso aprofundamento Ciência em Ação, Unidade Curricular, Projeto Casa Sustentável, Componente Curricular, Construção Sustentável. E para quem não se lembra de mim, eu sou um professor aqui de matemática do Centro de Mídias, tá? Eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses, tá? Uso óculos de armação preta e hoje estou vestindo uma blusa rosa, uma calça preta e um tênis branco, tá? Tenho estatura mediana, né? 1,70 m e espero que vocês tenham se lembrado de mim. Eu também quero dar as boas-vindas à equipe de Libras que sempre me ajuda, o Matheus e a Thalita, muito obrigado, e toda a equipe aqui do Centro de Mídias que ajuda, que colaboram para que essa aula seja realizada, tá? E na aula de hoje nós estaremos entrando na atividade 3, tá? Que o eixo estruturante mudou, agora vai ser mediação e intervenção sociocultural. Tá? Esse eixo estruturante é muito importante, como vocês devem ter visto lá na entrevista que eu fiz com a arquiteta Júlia e o engenheiro Guilherme, né? Engenheiro ambiental Guilherme. E eles falaram muito sobre isso, e muitas informações relevantes, né? Que espero eu que vocês tenham anotado no seu diário de bordo, tá? As habilidades que serão trabalhadas são a MIF-MAT-01, MIF-MAT-06, MIF-MAT-07, MIF-MAT-08 e MIF-MAT-11, tá? Que como uma está muito ligada com a outra, não tem como separar, não posso falar, hoje eu vou trabalhar só essa habilidade, tá? Todas elas envolvem, assim, a mediação e intervenção sociocultural, tudo bem? E lembrando aqui, né, na nossa última aula, a gente teve a entrevista, né, nas últimas duas aulas, a gente teve entrevista lá com os especialistas mesmo em construção, né? Eles falaram muitas coisas, né, sobre produtos e serviços, sobre modelos de construções e serviços ligados à sustentabilidade, né? Vocês perceberam que hoje em dia existem selos para falar quão sustentável é a obra, e isso aí valoriza muito a construção, tá? Então, assim, digamos que é um investimento, tá? Então, por mais que você fale, se eu não tivesse colocado a placa fotovoltaica, eu teria economizado tanto na minha construção, se você colocar, você aumenta o valor de venda dessa construção, né? Então, é como se fosse um investimento, tá? E também, o que a gente viu nas atividades anteriores? Vimos muitas formas de tornar mais sustentável uma construção. Agora que já temos exemplos das ideias para projetos, vamos ver quais são possíveis de ser concretizadas. E para isso, primeiramente, vamos ver o que diz a lei, tá? Então, o que acontece? Vocês viram que quando na entrevista, quando eu estava comentando sobre os serviços, por exemplo, quero instalar a placa fotovoltaica, né, lá na minha residência. Será que só porque eu tive essa ideia eu já posso ir lá e colocar, né? E aí eu questionei todos os trâmites lá para os nossos especialistas, né? E eles falaram o seguinte, né? Não sei se vocês se lembram, né? Eles falaram que quem tem que providenciar toda essa parte burocrática é quem está te vendendo o serviço, tá? Então lembre-se, se você pretende realizar, né, o seu projeto lá que a gente está comentando desde a atividade 2, né, que vocês já deveriam estar bolando o seu projeto, imaginando o que seria, se ele seria um produto ou serviço, para lá na atividade 5, né, a gente tentar vender, entre aspas, né, esse produto ou serviço, tá? Se você está pensando em serviço, você tem que estar baseado em alguma coisa. Mas que coisa é essa, tá? No nosso caso, tá, a gente vai ver as construções, né? Então, qual lei refere-se às construções ou reformas, né? Então, eu estou imaginando em construir uma casa, um produto casa, tá? Então, isso é que eu estou pensando em fazer, tá?
Agora, se você está pensando em serviço, dá uma pesquisada sobre instalações de cisternas, sobre instalações de placas fotovoltaicas, e todos esses produtos que a gente já viu nas atividades anteriores, tá ok? Mas como o nosso caso é uma casa, então vamos ver quem? O plano diretor estratégico aqui dos municípios, tá? O que é o plano diretor estratégico dos municípios? O plano diretor estratégico de um município é o instrumento básico de política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam em seu território, tá? Então, é municipal. Então, você do seu município, você pode estar dando uma pesquisada, é só procurar no seu buscador de preferência, né, que existem muitos, né? Procura lá, plano diretor de tal município que vai aparecer. Como eu moro aqui no município de São Paulo, eu vou estar investigando aqui o plano diretor de São Paulo. E eu coloquei o site que aparece o projeto desse plano, né? Porque aqui ele está passando pela gestão democrática, né? Então está sendo escutada a população e estão finalizando esse texto, tá? Então eu estou mostrando para vocês o projeto, tá? E se o pessoal puder duplicar aqui a minha tela, eu vou estar mostrando aqui para os alunos o plano diretor, tá ok? Então tá aqui. Esse aqui é um projeto de lei, tá, do plano diretor, né, de desenvolvimento urbano, plano diretor estratégico do município de São Paulo, tá? E nele aqui, ele é um documento muito extenso. Se vocês forem ver, eles têm 151 páginas. Nossa, professor, você vai falar dessas 151 páginas, desse monte de artigo, desse monte de parágrafo? Não. Eu vou falar apenas do que é essencial aqui para o nosso aprofundamento, tudo bem? Então, ó, aqui o capítulo 1 vai dar a visão geral disso aqui. E nesse capítulo aqui 1, eu vou chamar a atenção para vocês do artigo 5º. Olha só, o artigo 5º, ele fala o seguinte: os princípios que regem a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor estratégico são função social da cidade, função social da propriedade urbana, função social da propriedade rural, equidade e inclusão social e territorial, direito à cidade, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Olha só, eles já estão preocupados com o equilíbrio ecológico, porque eles estão vendo que se só concretar tudo, a gente vai sofrer e não vai ter qualidade de vida, tá? E a gestão democrática, que é escutar uma parte da população para o bem-estar de todos, tá? Então, ó, isso daqui são os princípios que regem a política do desenvolvimento urbano e plano diretor estratégico, tá ok? Do município, tá? E aí, olha só, sabendo disso, eu vou aqui verificar com vocês o artigo 29 e 30, então aqui, ó. E o que esses daqui, eles tratam, né? Então, eles tratam dos lotes, né, para fazer as construções, as dimensões máximas e mínimas do lote, tá? E as densidades aí demográficas e construtivas, né? Então, quantas construções tem por metro quadrado, quantas pessoas moram por metro quadrado, né? O volume das edificações. Então, lembra que eu falei para vocês? Não basta ter a ideia. Será que eu posso realizar essa ideia? Então, será que a casa que eu estou pensando aqui em construir, em fazer o projeto, né? Ela pode ser construída em qualquer lugar, né? Então, a lei de diretrizes, o plano diretor aqui do município, ele vai me dizer se eu posso realizar esse projeto, aonde eu posso realizar esse projeto, se permitido, né? E como eu devo realizar esse projeto.
Tudo bem? Então, se você está pensando em ser arquiteto ou engenheiro, esse plano diretor vai ter que estar embaixo do seu braço aí para vocês estarem não fazendo coisa errada, porque depois a gente vai ver que tem a parte das multas também, né? Então, se fizer coisa errada, tem a fiscalização e aí tem as multas e aí você pode gerar uma dor de cabeça maior, né? Por isso que a atividade 1 e 2 foi investigação científica, ou seja, foi a parte da pesquisa, tá? Então, depois de feita essa pesquisa toda, que sim, a gente vai ver, a gente vai pôr na balança se vale a pena ou não, e se valer a pena, mão na massa, tudo bem? Então, mão na massa é a última coisa que a gente vai fazer, teoricamente, que é a parte divertida, que é a realização do seu projeto, tá? Então, ó, olha só, e aqui no 30, olha só, até isso eles, no artigo 30, até isso eles colocam. Então, tudo que é necessário para a construção está aqui nesse documento, né? Então, no artigo 30, ele está falando o que é residência, o que não é residência, quais são os tipos de coisa que não são residenciais, então atividades comerciais, então de serviços, olha só, de serviços. Então, ó, se você está pensando em vender um serviço, ele não é considerado residência. Então, você não pode falar que o endereço da onde você reside é o endereço do seu serviço, tá ok? Dependendo da zona que você encontra a construção, tá? Industrial e institucional. Então, eu não posso construir indústria em qualquer lugar da cidade. Tem lugares específicos, tá? E tem também os institucionais, né? Que são os prédios públicos, essas coisas, né? E aí, tá falando, as categorias de uso não residencial poderão ser subdivididas em subcategorias com a regulamentação própria. Então, ele está deixando em aberto aqui que seja atividade comercial, de serviço industrial, institucional, poderão ser subdivididas em categorias. Então, se for alimentícia, vai ser de um jeito, se for de vestuário, vai ser de outro, e assim sucessivamente, né? Aqui, ó. A categoria de uso não residencial serão classificadas segundo os níveis de incomodidade e compatibilidade com o uso residencial, com a vizinhança e adequação ao meio ambiente. Então é aquela coisa, né? Eu não posso abrir uma casa de shows no meio de uma zona exclusivamente residencial. Por quê? Porque o show causa barulho no horário que geralmente as pessoas estão querendo descansar, né? E aí também tem todas aquelas leis lá de silêncio, né? De determinado horário até determinado horário. E isso também vale para a construção civil, né? Então, assim, os funcionários da construção não vão poder ficar batendo martelo às 5 horas da manhã, né? Então também tem todo esse negócio aí, esses detalhes para o descanso, para a qualidade de vida do pessoal da região. Tudo bem? E aí, se vocês forem ver, aqui está o zoneamento. Olha só. O artigo 32, ele fala de como está dividido o zoneamento da cidade. Então, ó, eles colocaram o sigla aqui, zona exclusivamente residencial. Ou seja, se eu estou querendo projetar casas, né, para vender para uma grande construtora que quer fazer condomínios, essas coisas, então eu vou ver aqui condomínios de casa, tá? Não de prédio. Tá? Então, eu tenho a zona exclusivamente residencial. Aí tem predominantemente residencial, que já começa a misturar um pouco, zonas mistas, zonas centralizadas. Então você está vendo, cada tipo de zona, ela foi detalhada e pensada aqui, ó. Zona de desenvolvimento econômico, predominantemente industrial. Então, ó, as indústrias não podem ficar perto das residências, né? Eles têm que ficar num espaço já delimitado e pensado para facilitar aí tanto o transporte dos trabalhadores e dos produtos, né? Então, zona ocupação especial, especiais de interesse social, especial de preservação cultural
especiais de preservação ambiental. Olha só, até essas zonas aí, o meio ambiente está sendo lembrado, tá? Porque como a gente já viu, sem o meio ambiente, a gente não tem qualidade de vida. Se não temos qualidade de vida, não adianta a gente morar neste local, né? Então, porque a gente vai sofrer, tá? E zona especial de preservação e de transição. E aí, vocês podem ver que cada uma desse tipo de zona de construção, elas vão ser especificadas aqui nesse projeto de lei. Então, tudo que você precisa saber vai estar aqui, tá? Então, sabendo disso, tá, você procure aí o plano diretor estratégico do seu município, tá? Que ele vai estar te orientando para conseguir realizar aí o seu projeto. Tudo bem? Então, só voltando aqui, o Plano Diretor Estratégico do Município é um instrumento básico de política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no seu território. Então, isso vale para todo mundo que está neste território, tá? Então, no seu município aí, isso vale para qualquer um. Tudo bem? Só que se vocês forem parar para perceber, o plano diretor, ele está trabalhando só com território. Só que o que acontece na obra, né? No canteiro de obra, no lote que você comprou do terreno e quer construir? Ele não está regulamentando, né? E para isso, eles fizeram um outro código, né? Outras especificações, tá? Que aqui é o COI, tá? O Código de Obras e Edificações, tá? O plano diretor do município define as demarcações do município em perímetro urbano, rural, zonamento dos lotes, etc. Para saber sobre as regras de construção, temos que consultar o COI, Código de Obras e Edificações, no qual estão escritas todas as regras para se construir ou reformar. Tá? Então, esse código, quando eu fiz essa aula, é de 9 de maio de 2017, tudo bem? Então, aqui no município de São Paulo, eu sei que está sendo revisto, né? Reformulado o plano diretor, então provavelmente também sofrerá alterações o COI ou não, tudo bem? Então, e o COI você pode estar encontrando no endereço aí que eu estou colocando para vocês, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês o COI aqui, ilustrado do município de São Paulo. Lembrando que cada município tem o seu plano diretor e provavelmente tem o seu COI, tá? Então, se puder espelhar aqui para mim, eu vou estar mostrando aqui o Código de Obras e Edificações aqui do município de São Paulo, tá? E ó, eles estão colocando até com ilustrações, tá? Porque assim, quando você vai apresentar na subprefeitura o projeto, eles vão verificar se está de acordo com as regras, tá? Como assim? Eu não posso construir do jeito que eu quero? Não. Tá? Por mais que você tenha uma brilhante ideia, esse COI veio para garantir a segurança, tá? do perímetro urbano aqui, tá? Do perímetro urbano. Tá? Então, ó, se vocês esse ano provavelmente devem ter trabalhado bastante com a Semana da Arte Moderna, tá? E no período que ocorreu a Semana da Arte Moderna, as edificações, eles tinham regras. Por exemplo, tinha que ter varanda, tinha que ser vislumbrante a obra, tá? A obra não, desculpa, a construção. Então, eles tinham regras. Ó, tem que ter varanda, tem que ter não sei o que lá, tem que ter não sei o que lá, né? Eram várias regrinhas que, conforme foi passando o tempo, foi se modificando. Tá? E aí, o que eu vou apresentar para vocês é o que em 2017 estava valendo, tá? Então, olha só, se vocês forem ver aqui, tá? O COI,
né? Ele vai falar sobre... Deixa eu me dar uma aumentada aqui para vocês enxergarem melhor aqui. Ele vai estar falando sobre as edificações. Então, como eu posso estar fazendo uma reforma, ó só que reforma, uma edificação regular, né, da edificação regular, já existente, tá? Da reconstrução, da requalificação. Então, eles pensaram em tudo que pode acontecer em uma obra, tá? E aí, ele coloca dos procedimentos gerais, o que se precisa fazer, das instâncias e prazos de despacho, dos procedimentos especiais, tá? Melhoria viária, né? Disposições finais e transitórias. E o mais interessante, ó, ele também fala do canteiro de obra, da implantação, das condições ambientais, das condições de acessibilidade, areação e insolação, todas essas coisas que poderiam ser um problema, eles pensaram e já colocaram aqui quais são as regras, tá? Então, por exemplo, se vocês forem ver, muito do que a gente trabalhou aqui nas atividades 1 e 2, nas nossas pesquisas, na nossa entrevista, tudo tal, tá aqui, tá escrito as regras, tá? E assim, cabe ao arquiteto ou engenheiro, se você sonha com esse projeto de vida, tá dando o jeito para adequar a necessidade do cliente, por exemplo. Então, eu quero ter uma casa que tenha uma sacada. Então, será que eu vou poder abrir uma sacada voltada para a janela do vizinho? Não, né? Então, aqui, está escrito aqui as regras de como fazer. E o mais interessante, tá? Que vocês estão vendo que é um documento muito extenso também, aqui, ó, 158 páginas, né? E que a gente não precisa ler todas, tá? E muitas dessas páginas são desenhos, tá? Então, se eu clicar aqui na página 82, olha só. Ele já aparece como tem que ser o canteiro de obra, ó, os tapumes, tá? Tem que ter essa organização para segurança, o guindaste aqui, ó. Tá vendo? Eles estão colocando como deve ser a obra, a realização da obra. Tá? Olha só, muro de divisa de terreno edificado, então, olha só, tem que ser menor ou igual a 3 metros. Então tem todas, tá tudo nos mínimos detalhes. Ó, quando tem um rio, tá vendo? Quando tem alguma coisa que não, assim, não pode construir de jeito nenhum. A gente já viu que se a gente construir perto dos rios e nascentes ou coisa do tipo, a gente vai acabar com aquele ecossistema, né? Então, já está previsto aqui, houve o estudo, né? Então, eles colocaram a faixa que não pode edificar, tá vendo? Ó, de jeito nenhum posso mexer nessa área, né? E eles colocaram aqui o que é cada coisa, ó, rota acessível para acessibilidade, tá? Equipamento mecânico, ó, o elevador, né? Ó, como deve estar disposto aqui, locais de reunião. E eles, aqui você encontra todas as figuras, além das palavras, né? As figuras vêm para ajudar. Eles colocam aqui as dimensões mínimas que a edificação tem que ter, se for de habitação, se for para saúde, se for para educação, hospedagem, qualquer uso. Então, se você, no seu projeto, está pensando não em uma casa, mas sim num serviço, além do plano diretor, verificar em qual região do território daquele município você pode estar construindo a sua sede do seu serviço, você também tem que olhar o Código de Obras e Edificações para construir aí o seu prédio ou sua casa, que vai servir como base aí para vocês. E as regrinhas que tem, né? Então, ó, o pé direito tem que ser de 2,5 metros, ó, tá vendo? O mínimo de 2,5 metros, só aqui que é de 2,30 metros. O pé direito é a distância do chão até a parte superior da construção, tá? A área mínima que tem que ser construída,
Só que, logicamente, isso daqui é no município de São Paulo, tá? E tem que conter o círculo, né, de diâmetro tal a sua construção, tá? E aqui, ó, vocês podem ver, tá bem ilustrado aqui como tem que ser. Tem um que eu acho bem legal que mostra as correntes de ar, de iluminação dos prédios, tá? Desculpa. Mas aqui também, vocês estão vendo aqui a largura mínima, então tem o lote, tá? Então eles fizeram o desenho com lote e colocaram aqui, ó, aqui achei, ó, a areação e insolação da edificação. Então eles já estão mostrando para vocês como tem que ser iluminado, qual que é a ventilação. Então tem que fazer o estudo mesmo das condições climáticas, aonde nasce o sol, onde põe o sol. Então isso aí é no seu município, tá? Então vocês estão vendo, tem que ter muito estudo mesmo, tá? Então, antes não basta ter a brilhante ideia, né? Eu não sei quem foi o cientista que falou, mas é 1% de inspiração e 99% de transpiração para a realização de uma obra. E vocês estão vendo que essa parte de transpiração é a última coisa que você vai fazer, né? Então, primeiro é estudo. Depois que falou, olha, é isso, tá certo? Então, agora sim, vamos pôr a mão na massa. Então, vocês veem que até agora eu não mostrei nada para vocês, tá? Mas logo mais eu vou estar mostrando. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não deixe de avaliar aqui pelo QR Code que vai aparecer na tela de vocês, tá? Essa aula, essa avaliação é muito importante para mim, tá? Para eu estar podendo melhorar aqui a nossa aula. Tudo bem? Então, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.